Agora, você se aventurou em escrever um livro sobre criatividade, né? E eu acho isso incrível porque você tem um portfólio, né, para mostrar de muita criatividade. E é esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui no Dizascope, né? Que se chama Criative-se. Criative-se. Maravilhoso o nome. Criative-se, Marcos Madaleno. Quando é que foi assim um despertar, falou, cara, eu preciso escrever sobre isso? O despertar desse livro foi numa conferência de liderança que a gente teve na nossa igreja em 2011. Eu já trabalhava 6 anos na igreja como designer, trabalhava nas frentes de marketing. E aí o pastor Carlito me convidou para pregar na conferência sobre ministério criativo. E aí, pela primeira vez, eu pensei assim, vou tentar compartilhar a criatividade, como ser criativo, como liderar com criatividade, qual é o benefício disso, como trabalhar com o que você tem e ser criativo, usando as experiências, usando... Então, ali, pela primeira vez, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso e vou tentar repartir algo. Foi a primeira vez, né? Eu fiz uma pregação de 10 pontos e no último a gente fez um manifesto criativo e aí eu falei, daqui um mês vai sair um livro, né? Tá bom. 2011. Em 2011, a gente se empolgou com isso e graças a Deus porque não saiu. Né? Um mês depois, 2 meses depois, mas porque os maiores desafios da criatividade eu acho que eu tive depois que eu preguei essa mensagem. É mesmo? Foi. Porque não era só desafios de design, era esse desafio que você falou. Você tem formação em design, né? Sim. Em design gráfico? Sim, design gráfico. Legal. Então, fiz design gráfico na UFG, terminei em 2001, fui para o mercado, trabalhei em agência, montei minha agência, e aí depois trabalhei em São José, nas áreas da igreja, depois abri minha agência em São José. Que legal. E trabalhei muito com estúdio de design, alguma coisa de web, e enfim, né? E depois os desafios foram de liderança, foi de nova geração, foi de igreja. Você falou aí que hoje você está aprendendo, né? Sim. A lidar com... puxa, como é que eu faço a igreja funcionar? Sim. Né? O Jeremias Pereira uma vez falou assim, que a igreja tem o poder de humilhar o pastor. Porque você vai pregar fora, você pega o melhor sermão e você vaza, né? Exato. E o líder local fica lá com a galera, né? Ele tem que inovar o próximo sábado e o outro, ele tem que contar uma história diferente, ele tem que ter iniciativas novas, ele precisa se reinventar o tempo todo. E aí você volta para a sua realidade, você precisa se reinventar, você precisa descobrir as pessoas, você precisa lidar com os recursos que você tem e enfim, ler o cenário, ler as pessoas e etc. E ali foi assim muitos desafios que eu tive nesses últimos 10 anos. Entendi. Porque eu acho que mais desafiador de criar é desafiador, inovar, ser alguém criativo, mas estabelecer uma cultura de criatividade num grupo é muito desafiador, né? Exatamente. E aí no livro eu até falo isso, né? Que a criatividade exige o seu suor. Ok. Criatividade vai acontecer numa constante, quando você está mergulhado em algo. Tem até uma bike aqui. Uma bike aí. O resto da bike é o que você quiser, onde você está. Olha aí, né? Olha aí. Então exige que você continue, exige que você vá, exige que você tente de novo. E é legal também que Deus nos fez criativos. Sim. Né? No prefácio, um amigo meu aí de alto nível, gente, eu Douglas, fiz o prefácio, hein? ele até fala isso, né? Que a primeira característica que Deus quis revelar foi a criatividade. No princípio, Deus criou o mundo. E Ele nos fez semelhante a Ele. Então, Deus nos fez criativos. Né? O cérebro humano ele vem com poucas ligações. O pato nasce sabendo nadar, ele nasce sabendo comer. Eu sempre pensei nisso, sabe? Eu vi aqueles... O cavalo... Nasce em pé, né? Nasce em pé andando, cara. A gente demora 1 ano e meio para conseguir dar um passo. Então ele nasce com as ligações cerebrais feitas. Ah, entendi. O ser humano ele nasce com menos ligações feitas e com um potencial de desenvolvimento de aprendizagem muito maior. Muito e mais personalizado o que vai acontecer ali, né? Exatamente. Uau. Então, você tem um mindset, você foi programado para ser criativo.
Você foi programado. Eu nunca vi uma vaca de um país ter um sotaque diferente da vaca de outro país, né? Então, o ser humano ele tem essas ligações mais personalizadas. Deus nos fez para construir o nosso próprio caminho. Então, quem brincou com 2 pauzinhos no quintal e aquilo virou uma nave espacial, aquilo virou um cavalo, aquilo virou uma arma de guerra, aquilo virou um chapéu, aquilo virou, né, um carro de última geração e você perdeu, assim, você investiu minutos da sua vida, você fugiu para aquele lugar e você viu um mundo diferente por meio daqueles pauzinhos e você se tornou um adulto, agora você trabalha com outra coisa totalmente diferente, você não perdeu a capacidade de criar. É igual andar de bicicleta. Sim. Depois que você aprende, você não esquece, né? E todo mundo aprendeu a ser criativo. Então, eu acredito que a criatividade é para todos. Então, por que eu escrevi o livro? Porque eu vi a criatividade ser terceirizada para um grupo. Manda para os designers, manda para os produtores de vídeo. Vamos criar um departamento de criatividade na empresa, na organização. Não existe nada menos criativo ou nada que mata mais a criatividade do que você delegar apenas para um grupo. Me lembro que eu sentei com 2 líderes de alto nível da Hilson. E eu perguntei, como que vocês trabalham a criatividade? Eles me falaram, todo mundo da equipe tem que ser criativo. E eles já estavam, assim, isso faz o quê? Uns 5 anos. E isso me marcou, né? Muito. E ultimamente a gente fala muito de criatividade, porque as regras do mundo mudam muito rápido. Então, inteligência emocional, criatividade, são moedas do futuro. E o maior gap da nova geração, por exemplo, não é capacidade, não é informação, não é conhecimento, não é formação. Então, qual que é? É inteligência emocional, é criatividade, é a capacidade de se reinventar. Isso diz muito sobre o nosso futuro. Então, esse mundo que a gente vive, o cenário que a gente está, depois de ter entregue algo para a nova geração, que foi a minha ênfase nos últimos anos aí, né? Eu quis também entregar algo sobre criatividade, porque não é para terceirizar para o designer, é para todo líder do futuro. Cara, que incrível isso.